Boa noite a todos. Começando a coletiva com o técnico Marcelo Cabo, vai ser 2 perguntas para cada, tá? Começando as perguntas por Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Ok. Vamos aí fazer a primeira pergunta para o nosso mano Cabo, Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, Remo tão bem no primeiro tempo, fez gol no primeiro tempo, dominou o jogo, no segundo tempo voltou muito abaixo. O que aconteceu? As mudanças não deram certo, o time cansou. O que você pode atribuir esta virada do Paysandu e depois ganhar nos pênaltis? Boa noite a todos. O contexto do jogo foi exatamente esse. A gente fez um primeiro tempo muito bom. A gente poderia ter definido a classificação no primeiro tempo, haja vista o controle do jogo que a gente performou no primeiro tempo, as oportunidades que nós criamos e não definimos. Então, assim, a gente joga 4 tempos de uma final de 180 minutos e a gente foi bem nos 3 primeiros tempos e não fomos bem no último tempo. Então, no primeiro tempo, a gente podia ter definido a classificação com as oportunidades que a gente criou. Voltamos no intervalo e voltamos com a mesma equipe, com a mesma ideia, a gente continuar marcando o Paysandu em cima, que a gente não afrouxasse a marcação, porque pelo resultado eles teriam que se atirar e a gente aproveitar as oportunidades que a gente teria no segundo tempo. Eu entendo que ali nos primeiros 15 minutos eles tiveram uma grande supremacia, mas eu acho que depois das alterações a gente equilibrou o jogo. Haja visto que nós mandamos uma bola na trave e nós tivemos a bola do jogo no último lance do jogo para definir a classificação. Aí foi pautado no 2-1, a gente foi para os pênaltis, infelizmente não conseguimos buscar essa classificação, mas fica como aprendizado para a sequência, que a gente precisa ter 2 tempos bem contundentes, como a gente teve o primeiro tempo, e aí eu tentei as alterações para que a gente pudesse ter um poder maior no campo ofensivo, um poder maior no campo do Paysandu, para que a gente pudesse buscar o segundo gol. A tônica do intervalo foi que a gente pudesse buscar o segundo gol, que se a gente soubesse que o Paysandu fizesse um gol, ele entraria no jogo. E, infelizmente, o gol saiu de uma bola parada, nos 5 minutos do primeiro tempo, onde foi um bate-rebate dentro da área, eles fizeram o gol. E aí a gente conseguiu equilibrar o jogo ali dos 15, 20 minutos, tivemos uma boa chance. E aí não conseguimos consolidar, né, as nossas oportunidades em gols. Infelizmente, o jogo foi para o pênalti e saímos eliminados da competição. Marcelo, você sempre tem seu time, aquela formatação que todo mundo já conhece, vinha jogando muito bem, e você me surpreendeu porque você tinha outros jogadores que sempre você faz mudança. Quando esse aqui está sem condições, você tem, se bem que não contou com o Pablo hoje, com o jogador Diego Tavares, né? Você não pode contar, você pode falar a respeito disso. E você colocou um jogador como o Rogério, que se percebe que ele não está ainda com ritmo de jogo, e o Pingo, que veio de contusão, também você colocou. Você acha que isso aí contribuiu para a virada também? Não, eu não acredito, porque o Rogério já vem treinando bem. O Rogério foi a opção no jogo que ele vem rendendo dentro dos treinamentos. Ali eu tenho certeza que ele tinha para suportar bem 30 minutos, ele vem respondendo bem nos treinamentos. É um jogador experiente, é um jogador que a sua qualidade dispensa comentário. O Rogério já tem quase 30 dias de trabalho e eu achei que a gente precisava de um jogador para encostar mais no Muriqui, para a gente poder tirar o time de trás. E a convicção de colocar o Rogério no jogo foi o que ele apresentou nos treinamentos, no decorrer da preparação dele. O Pingo, ele ficou somente uma semana ausente, né? E ali a gente entendeu que eu precisava de um jogador para poder balançar o lado direito para bloquear a subida do Eltinho, que é um jogador que estava muito agudo. E quando ele colocou o extremo de lateral, eu coloquei o Ronald do lado esquerdo para explorar as costas, porque ele abriu mão de um lateral. E tanto que a gente teve uma boa descida pelo lado esquerdo, uma bola na trave e depois uma assistência do Ronald para definir o jogo. Então, assim, contextualizar performance, né, numa eliminação, ela não acaba sendo o que todos querem ouvir, mas a gente sabe das convicções que a gente tem
nas trocas, no trabalho que a gente vem fazendo, mas infelizmente a gente não fez um segundo tempo tão bom como fizemos no primeiro tempo e acabamos sendo eliminados. Como agora, minha última pergunta, como agora motivar esse grupo, que vem duas competições, né? A Copa do Brasil vem aí, o Corinthians adversário, e domingo já tem outro repá. Como você agora, como treinador que comanda esse grupo, reanimar este elenco para fazer bonito e ter mais cuidado daqui para frente, Cabo? Uma eliminação, do jeito que foi, ela é sempre dolorida, né? Não está ninguém feliz, a gente sabe que é doloroso uma eliminação dessa, né? Da maneira, até porque como a gente se comportou nos 2 primeiros jogos, mas a gente tem que ter convicção na nossa rota, a gente tem convicção no que a gente vem fazendo como trabalho. Eu acho que a eliminação, ela entristece todo mundo, está todo mundo chateado, mas ninguém perdeu o seu valor profissional, ninguém perdeu o que a gente construiu até hoje como equipe. Todos têm seu valor e a gente precisa continuar em frente. Vai doer, vai ficar dolorido, né? Mas a gente precisa, eu como comandante, eu preciso continuar firme nas minhas convicções e com certeza, apesar do resultado, os jogadores não perderam o seu valor e eles continuam tendo muito valor para mim, por tudo que eles representam no dia a dia de trabalho e por toda a entrega que eles têm nos jogos. Então, a minha convicção nos atletas, a minha convicção no trabalho continua, apesar da gente ter uma eliminação que doloriu muito, a gente está muito chateado, muito entristecido com essa eliminação. Pergunta da Juliana, da TV Liberal. Boa noite, Cabo. Tu acreditas que, de alguma forma, as expulsões e as suspensões do jogo de hoje, para o jogo de hoje, de alguma forma, atrapalharam os planos que tu tinhas para essa partida? Com certeza, porque com a perda que a gente teve que alterar o padrão tático da equipe e a gente teve pouco tempo de trabalho. Eu não tinha em mãos um jogador com a característica do Richard para que eu continuasse com a mesma plataforma de jogo. Mas a gente sabe da capacidade daqueles que entraram, a gente sabe que a gente usa muito esse sistema do 4-2-3-1. Assim, a gente sente, claro, a falta dos jogadores, mas se a gente olhar o primeiro tempo que a gente fez, eu acho que as escolhas foram certas, a convicção na plataforma de jogo foi certa. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer um segundo tempo tão bom como fizemos no primeiro tempo. Te traz tranquilidade saber que essa é apenas a segunda derrota do Remo? É convicção, né? Eu continuo convicto. Nós temos aí 14 jogos, 12 vitórias e 2 derrotas. Felizmente foi num jogo extremamente decisivo, onde a gente teve o primeiro jogo muito bem, o primeiro tempo muito bem. Como falei anteriormente, a gente poderia ter definido a classificação no primeiro tempo. A gente não transformou, né, as boas oportunidades em gols. A gente sabia que o Paysandu no segundo tempo se atiraria para buscar o resultado. E a gente, com 5 minutos, toma um gol de bola parada no bate-rebate, colocamos o Paysandu no jogo. Se aquela bola, se a gente faz o segundo gol, a gente praticamente sacramenta a nossa classificação. E aí o jogo foi aberto, eu acho que foi até um jogo equilibrado, eles buscando o empate e a gente bem organizado, tentando fazer o 2-1. Tanto que a gente teve, como eu falei anteriormente, a oportunidade da bola na trave, tivemos a chance, a bola do jogo, no final ali com o Muriqui, que o goleiro do Paysandu fez uma grande defesa. Então, a gente contextualiza, né, que após uma eliminação, né, tudo é mais. A gente sempre tem algo para colocar, mas a gente internamente, eu principalmente como comandante, eu tenho as minhas convicções. A gente tem uma temporada longa pela frente, a gente tem aí mais 3 competições. Eu sempre falei que não é fácil você nortear 3 competições num período aí de 3, 4 meses. A gente agora tem 2 competições importantes, que é o estadual, onde a gente está 100%. Temos uma Copa do Brasil diante do Corinthians, e a gente tem que canalizar as forças para essas 2 competições que temos ainda antes do Campeonato Brasileiro. A pergunta do Michel, do Grupo Liberal. Marcelo, boa noite aí para você. Marcelo, na minha opinião, não sei se você vai concordar, o Pablo Roberto foi o grande jogador das 2 partidas, né? Ele foi muito bem no primeiro jogo e muito bem no segundo jogo, até ele ter que ser substituído. O quanto que é perigoso para o Remo se tornar um pouco refém de um jogador tão novo
né? Lógico que o Remo tem todo um coletivo, tudo mais, mas quando ele saiu, o Remo sentiu muito. E uma outra pergunta também sobre o Pablo Roberto. Se você pudesse voltar atrás, você já falou sobre a substituição, né? Que botou o Pingo para proteger um pouco mais, mas você faria diferente, de repente, um Rodriguinho não recuar tanto o time? A gente perdeu o Pablo num jogo desse, onde, no meu ver, ele era o cara do jogo. A gente sentiu bastante. Mas o Rodriguinho ficou um tempo muito grande de inatividade, né? Ali. Então, assim, eu já até falei sobre a alteração. A gente ficou num 4-3-3, mas eu coloquei o Pingo para fechar o setor do corredor, onde o Eltinho chega e eles exploravam muito essa bola lateralizada com cruzamento. E aí eu inverti, eu botei o Pingo para poder bloquear essa descida e botei o Ronald nas costas do Bruno, que ele acabou colocando o Bruno numa ala direita, para a gente explorar as costas do Bruno. O Rodriguinho, ele ficou acho que 20 e poucos dias de inatividade, deu apenas 3 treinamentos, como eu tinha 23 para relacionar, eu pensei no Rodriguinho numa situação que a gente pudesse estar ali atrás do placar, precisando construir a bola parada dele, mas o jogo não se tornou para a característica do Rodriguinho, o jogo se tornou muito intenso. Então a dobra do Pingo lá pelo lado direito, justamente para a gente fazer bloquear a descida do Eltinho, quando a gente tiver com a bola, ele viesse por dentro e a gente colocasse o Rogério nas costas do Eltinho para poder explorar esse espaço. Pensando em futuro, né? Vocês têm um Campeonato Paraense, tem uma Copa do Brasil e a Série C. O Fábio Bentes, presidente, já deu entrevistas falando que o Remo vai contratar de 4 a 5 jogadores. É mais ou menos isso que você avalia, lógico. Quando perde, né, não está tudo errado. Quando ganha, também não é o melhor do mundo. É mais ou menos isso que você espera para o restante da temporada? Exatamente. A palavra do presidente é soberana, né? A palavra do presidente é soberana. A gente agora, com certeza, a gente vai reunir, vamos fazer uma análise. A gente tem um período agora de quase 10 dias sem jogo. A gente vai reunir, eu e toda a diretoria, e vamos analisar o que a gente vai nortear para frente. Esse momento é um momento de muita reflexão. Toda eliminação, você tem que ser o maduro o suficiente para refletir sobre tudo que aconteceu até esse momento dessa minha entrevista. Então, que nem eu falo, a gente está eliminado, a gente sabe a tristeza do nosso torcedor, a gente sabe a tristeza que a gente está, né, com essa eliminação, mas a gente sabe que a gente tem que seguir em frente e a gente está com uma rota bem definida, um planejamento bem definido. E agora é a gente se preparar para as competições que tem pela frente. A pergunta do Nixo, do GE. Globo. Boa noite, Marcelo. O Paysandu é um adversário de Série C, né? Tá assistindo bem? Vai enfrentando a Série C e tudo mais. Eu quero saber o que tu tira desse saldo desses 2 jogos, né? Que é um adversário que, na verdade, o Remo, a maior competição, é que tem mais... O objetivo do Remo é a Série C. O que você tira desses 2 jogos pensando nessa competição? A gente pegou, né, um adversário da nossa divisão no Campeonato Brasileiro. Se eu denominar que nós tivemos 4 tempos de jogo, a gente foi melhor nos 3 primeiros quartos do jogo, né? E eles foram melhor no segundo tempo do jogo de hoje. E aonde no placar agregado foi um 2-2, onde a disputa foi para o pênalti. E é esse tipo de jogo que a gente vai ter pela frente dentro da Série C, essa competitividade, né? E a gente tem jogadores chegando, a gente tem também o que crescer. O que me deixa convicto na nossa rota é porque a gente tem o que evoluir, a gente tem o que crescer. Apesar da gente ter um início de temporada muito bom mesmo. Eu acho que essa derrota de hoje, essa eliminação de hoje, não tira a capacidade que a gente teve de chegar até aqui. Então agora é refletir, ter uma reflexão em cima de tudo que aconteceu. Você falar logo após uma eliminação, uma derrota, você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ter muita tranquilidade para que você não perca as suas convicções, o que você tem de planejamento pela frente. É dolorido, é triste, é chato, nós temos que seguir. Amanhã a gente tem que estar de pé de novo, treinamento, e seguir pela sequência que a gente tem pela frente, reunir com a diretoria, fazer uma análise desse momento. E se o presidente já falou a colocação dele que tem a ideia de trazer reforços, todos os reforços sejam bem-vindos no Remo sempre. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite a todos.